Olha, no nosso dia a dia, as coisas são bem previsíveis, né? Se a gente joga uma bola na parede, ela bate e volta. Simples. Mas e se, do nada, a bola simplesmente atravessasse a parede, como se ela nem estivesse ali? Parece coisa de maluco, certo? Pois é, bem-vindos ao mundo quântico, um lugar onde o impossível, na verdade, não é tão impossível assim. E é justamente essa estranheza que a gente vai desvendar hoje. A gente vai mergulhar a fundo na pesquisa que levou o Prêmio Nobel de Física em 2025. É um trabalho que, olha, conseguiu pegar as regras mais bizarras da mecânica quântica e trazer para uma escala que a gente consegue ver e medir. Uma escala tangível, quase humana. Então, o que a Real Academia Sueca de Ciências reconheceu foi uma conquista, sim, revolucionária. Imagina só, pegar aqueles fenômenos super esquisitos do universo microscópico e provar que eles podem acontecer num circuito elétrico. Sabe, um objeto que dá para literalmente segurar na mão. E quem foram os gênios por trás disso? Bom, os arquitetos desse feito foram três cientistas lá da Universidade da Califórnia, em Berkeley: John Clark, Michel Deverett e John Martinez. O trabalho que eles fizeram, gente, abriu uma porta que muita gente achava que ia ficar fechada para sempre. Ok, então vamos lá, vamos entender isso direito. Para a gente sacar a dimensão do que eles fizeram, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e falar de um dos conceitos mais malucos da física, que desafia a nossa intuição: o tunelamento quântico. Lembra daquela história da bola atravessando a parede? Então, o tunelamento é basicamente isso. No nível quântico, uma partícula consegue, vamos dizer assim, trapacear. Ela simplesmente aparece do outro lado de uma barreira que, pelas leis da física clássica, seria impossível de cruzar. É como se fosse um fantasma atravessando uma porta trancada às sete chaves. Tá, mas como é que se observa um fantasma desse? E é aí que entra a genialidade dos laureados. Em vez de tentar olhar para uma única partícula, o que seria quase impossível, eles tiveram uma ideia muito mais esperta: construir um sistema inteiro, onde bilhões de partículas agem juntas, como se fossem uma só. Vamos pensar num fio elétrico comum, desses que a gente tem em casa. Dentro dele, os elétrons se movem de um jeito bem caótico, sabe? Eles ficam trombando uns nos outros, batendo no material. É como uma multidão enorme tentando passar de uma vez por um corredor bem apertado. Essa bagunça toda cria um atrito, que é o que a gente conhece como resistência elétrica. Agora, em um supercondutor, a história é completamente diferente. Quando a gente resfria ele a temperaturas muito, mas muito baixas mesmo, acontece uma coisa incrível. Os elétrons param com aquela briga toda e começam a se unir em pares. São os famosos pares de Cooper. E aí, eles se movem em perfeita harmonia. É como uma dança totalmente sincronizada que flui sem nenhuma resistência. Zero. E aqui, ó, presta atenção que esse é o pulo do gato. Bilhões, eu disse bilhões desses pares de Cooper, espalhados pelo circuito, de repente começam a agir como se fossem uma coisa só. Uma única e gigantesca superpartícula. Todos eles passam a compartilhar a mesma identidade quântica, descrita por uma única função de onda. O que eles criaram na prática foi um objeto quântico macroscópico. E qual foi o palco escolhido para esse grande espetáculo quântico? Foi a chamada junção de Josephson. E olha, o conceito é até bem simples. Pense em dois supercondutores com uma barreira isolante bem fininha no meio. Só isso. Essa barreira, bom, essa era a parede que a nossa superpartícula gigante precisava atravessar. Certo, com o palco montado, era a hora da verdade. O experimento foi todo desenhado para colocar esse sistema macroscópico numa encruzilhada, para forçar ele a tomar uma decisão. Ou ele ia seguir as regras do nosso mundo clássico, ou ele ia se render de vez à estranheza do mundo quântico. No começo do experimento, o sistema está ali, quietinho, num estado estável, sem nenhuma voltagem. Para ficar mais fácil de visualizar, é como se fosse uma alavanca na posição desligado. O sistema está como que preso num poço de energia sem ter força suficiente para sair dali. Pela física clássica, ele deveria ficar ali, para sempre. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque se o mundo macroscópico só seguisse as regras clássicas, fim de papo, nada ia acontecer, a tal da alavanca ficaria travada. Mas e se o sistema inteiro, agindo como uma entidade só, pudesse se comportar como uma partícula quântica? E se ele pudesse tunelar? Pois foi exatamente isso que eles viram. Do mais absoluto nada, uma voltagem aparecia no circuito. A alavanca, de repente, mudava para a posição ligado. A superpartícula, aquela entidade formada por bilhões de pares de Cooper, tinha feito o impossível. Ela tunelou, toda junta, para fora da sua armadilha. Eles tinham acabado de provar o tunelamento quântico macroscópico, um momento histórico.
Mas espera aí, que a história não acaba aqui. A beleza desse experimento é que ele não revelou só uma coisa. Não. Ele mostrou dois pilares fundamentais do comportamento quântico em grande escala. Duas descobertas pelo preço de uma. Então, o que o experimento revelou foram duas coisas-chave. A primeira, a gente já viu, o tunelamento quântico macroscópico. E a segunda, que é tão importante quanto, foi mostrar que a energia desse sistema era quantizada. Ou seja, que ela só podia existir em pacotes, em porções discretas. Para entender isso, a analogia da rampa e da escada é perfeita. No nosso mundo, a energia é como uma rampa. A gente pode parar em qualquer ponto dela, ter qualquer valor. Já no mundo quântico, a energia é como uma escada. Ou se está no primeiro degrau, ou no segundo, ou no terceiro. Não tem como ficar flutuando no meio do caminho. E o mais legal de tudo foi ver como essas duas descobertas se amarravam. Os cientistas usaram micro-ondas para empurrar o sistema para degraus mais altos dessa escada de energia. E o que eles viram? Que quanto mais alto o degrau, mais rápido o sistema tunelava e escapava da armadilha. Ou seja, mais energia significava uma chance maior de dar aquele salto quântico. E a importância desse trabalho todo, gente, vai muito, mas muito além de ser só um experimento engenhoso. O que eles fizeram, na verdade, foi redefinir o que a gente achava que era possível. Foi lançar a pedra fundamental para uma era inteiramente nova de tecnologia. No fundo, o que o Clark, o Dvorak e o Martinez criaram foi o que a gente pode chamar de um átomo artificial. Pensa bem, um sistema quântico grandão que a gente consegue projetar, controlar e até conectar com fios e soquetes, sabe? Totalmente diferente de um átomo natural, que simplesmente segue as leis da natureza. E não sou só eu que estou dizendo isso. A própria academia sueca, ao dar o prêmio, deixou claro, essa pesquisa não era um ponto final, era um ponto de partida. Ela, de fato, abriu um campo inteiramente novo para explorar a física quântica em sistemas que nós mesmos podemos construir. E adivinha onde tudo isso vai dar? Exato, na computação quântica. A descoberta de que esses átomos artificiais tinham aqueles níveis de energia discretos, os degraus da escada, foi a grande sacada. O degrau mais baixo pode ser o nosso 0, o degrau de cima, o nosso 1. Pronto. Eles tinham acabado de criar a base para o qubit supercondutor, o coração de muitos dos computadores quânticos de hoje. E pensar que tudo isso começou aqui, com esse pequeno dispositivo de mais ou menos 1 centímetro, cuidadosamente protegido de qualquer interferência do mundo exterior. Uma pecinha de engenharia que nos mostrou que aquela fronteira que a gente imaginava existir entre o nosso mundo e o mundo quântico talvez não seja tão nítida assim. No final das contas, o trabalho desses 3 laureados não só respondeu a uma pergunta super profunda sobre como a realidade funciona, ele nos deixou com uma pergunta ainda mais instigante. Se a gente já consegue construir sistemas em escala humana que seguem as leis da física quântica, o que mais, que hoje a gente considera impossível, pode estar logo ali ao nosso alcance?